Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Passando aqui para fazer um breve comentário a respeito da fala do Kleber Lucas, junto com Caetano Veloso, que diz que induziu, dizendo que a música Alvo Mais Que a Neve é uma música racista. Será que essa música é uma música racista? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, mas antes disso, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, que você deixe um like e que você também se inscreva no nosso canal, pois vai nos ajudar muito e ainda assim não vai te custar absolutamente nada, tá certo? Então, Kleber Lucas, fazendo um comentário ali com o Caetano Veloso, ele induziu dizendo que a música Alvo Mais Que a Neve é uma música racista. E quando as pessoas cantam na igreja, e ele usa o termo brancos e negros, né? As pessoas choram. Talvez o motivo do seu choro deva ser porque as pessoas estão envolvidas com a melodia ou vem algumas memórias nelas e elas choram, as lágrimas correm em seus rostos. Porém, eu quero fazer aqui um breve comentário. Será que de fato esse louvor Alvo Mais Que a Neve ele é racista? E eu quero começar afirmando para você, não, ele não é racista. A primeira coisa que nós precisamos aprender desse louvor é que ele é extremamente bíblico. Salmo 51, verso 7 diz: Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Qual o contexto do Salmo 51? Davi havia pecado e arrependido, pede perdão a Deus. E no seu clamor a Deus ali por perdão, ele pede para que o Senhor o purifique. E essa palavra lava-me, ela tem duas definições no hebraico. E a definição que Davi usa era sobre uma pessoa que lavava roupa em uma pedra submersa pelo rio, que ela batia e limpava. Então, quando Davi usa essa expressão, ele está dizendo assim, ó, eu quero ficar limpo a ponto que não reste sobre mim nenhuma partícula de poeira. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. A segunda coisa é que Davi, ele era um judeu. Como judeu, ele conhecia as tradições, ele conhecia as crenças e ele conhecia a lei que Deus havia ordenado para o povo de Israel, a lei que o Senhor havia entregado só pela mão de Moisés. Vamos falar então, já que estamos falando dela, Levítico, capítulo 14, versículo 6 e versículo 7 diz assim, ó: Então pegará a ave viva e a molhará, juntamente com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Então vamos aqui também para um breve comentário sobre Levítico. Primeiro, todo o povo que havia sido, toda pessoa que havia sido acometida pela lepra, ela precisava passar por um ritual de purificação. Ela ficava um tempo afastada da sua família e logo depois quando ela considerada limpa, ela ia até o sacerdote e o sacerdote fazia um ritual para considerar que essa pessoa estava limpa, para que ela voltasse a ter um convívio junto com as outras pessoas. Mas aqui eu quero abrir um parênteses e a primeira coisa que eu quero falar dentro disso é que a lepra para o judeu era considerada pecado. Eles não tinham essa ideia de bactéria, de uma doença, de uma causa natural. Os judeus entendiam que geralmente a pessoa que era acometida pela uma lepra, ela estava nada mais, nada menos do que respondendo, ou melhor, aquela lepra era a resposta de um pecado cometido. Então a pessoa passava por este ritual de purificação e nessa purificação era usado essas coisas que nós acabamos de ler aqui. Então, a lepra é um símbolo de pecado. E a pessoa passava por isso para que ela ficasse purificada do seu pecado e tivesse ali um convívio. Uma outra observação que vale a pena aqui é que o livro de Levítico ele é um livro que está apontando a respeito de Jesus. Então, quando nós lemos o contexto do 14, ele está dizendo que uma ave era morta e com o sangue daquela ave morta, o sacerdote pegava outra ave viva
e molhava a ave viva no sangue daquela ave morta, depois soltava ela. E isso também é um símbolo do que Cristo fez por nós. Nós somos purificados através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o que está acontecendo em Levítico nada mais é do que está apontando para algo futuro profeticamente a respeito do que o Senhor Jesus está fazendo por nós. Nós somos o leproso. Nós somos as pessoas leprosas que estamos acometidas pelos pecados e o Senhor Jesus nos purificou com o seu sangue. O livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, ó: venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais brancos que a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Então o texto, o louvor que cantamos nas igrejas, nada mais é do que um louvor bíblico. Nós estamos aqui reconhecendo que somos pecadores e que precisamos da justificação do Senhor Jesus. Agora, a respeito do que o Kleber Lucas diz, que as pessoas choram porque a melodia as envolve ou porque traz uma memória, talvez ele esteja certo a respeito da memória, mas não dos parentes, mas sim da justificação que recebemos a respeito do Senhor Jesus Cristo. A justificação que recebemos pelo sacrifício do Senhor na cruz por nós. E esse é o motivo pelo qual nós choramos. Esse é o motivo pelo qual nos alegramos na presença do Senhor. Talvez fique difícil para o Kleber Lucas entender a respeito disso. Por quê? Porque a respeito da atitude que nós vemos, não só dele, mas como de uma grande massa de pessoas, já foi escrita há muitos anos atrás. E eu gostaria de ler aqui também um texto para você que dá ouvido para esse tipo de gente. E é um alerta para você. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, ó: o Espírito, letra maiúscula, é porque está falando do Espírito Santo. Ele diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Talvez o motivo dele não chorar é porque talvez ele não veja mais a necessidade de ser justificado por Cristo, porque como uma grande massa de pessoas famosas no nosso meio estão com a mente cauterizadas e precisam da graça de Deus. Esse hino não tem nada de racista, pelo contrário, esse hino revela que somos pecadores e necessitamos da misericórdia, da graça e da bondade de Deus, do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor, que nos purifica de todo pecado. Que Deus abençoe a sua vida muitíssimo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.